Então, e qual é o grande problema? Como as pessoas querem igualdade, elas vão minar você. E não é por má vontade. É porque RC 117. Ó, RC 01, na verdade, né? E o RC 117. São dois RCs sobre o mesmo assunto. Os fracos te odeiam. Por que os fracos te odeiam? Porque quando você, né? Quando você quebra paradigmas que o cara justificou para sua incompetência, você joga na cara dele que aquilo ali não faz sentido. E a própria mente dele entra em dissonância. Porque como nossa mente não sabe o que é verdade ou mentira, o que você diz para sua mente, ela acredita. Então você diz para sua mente assim, realmente não dava para mim. Eu não tenho genética. Aí sua mente, a gente não tem genética, então a gente não dá pra gente. Ela vai começar a trabalhar nisso. Ela é um Google. Né? No curso de mentalidade, eu explico como forma a sua mentalidade e eu faço a construção humana, né? Eu vou explicando passo a passo como forma. E o teu cérebro ele tá numa caixa, irmão. De forma resumida, que eu vou falar para você. Ele não sabe o que é verdade ou mentira. Ele recebe as impressões que você fala para que você manda para ele, tanto no seu diálogo interno, quanto na sua audição, quanto na sua visão. E ele vai seguir o que você acredita. E aí, se você não tem coragem por exemplo, o Kadar não entende nada de exatas. Mas o Kadar, ele vira pra você e fala assim, cara, eu não entendo nada de exatas. Eu nunca me dediquei pra isso. Eu toquei minha vida pra outras coisas. Pra isso aí eu preciso de ajuda. Eu sou realmente ruim. Ah, você é burro? Sou. Ah, eu sou bom de jiu-jitsu. Bom pra certo nível. Perto de outros caras eu sou fraco. Isso não te incomoda? Não. Eu tenho que melhorar. O cara ele vai dar desculpa. Não, eu sou, mas o cara, ele teve uma vida mais fácil, então ele sempre treinou. Não, porra, foram as minhas escolhas que me trouxeram aqui. Eu sou e é isso aí, eu tenho que melhorar. Se eu quiser, eu tenho que melhorar. Não tem desculpa. Não justifique, filho, aquilo que te atrapalha, porque essa mentira que você conta pra não ficar mal com as pessoas vai criando um entendimento de realidade no teu cérebro que te limita. E aí vira uma prisão invisível. A crença limitante, filho, é uma prisão invisível. E aí, você tá preso e você, se é imaturo, você quer que os outros também estejam presos. E aí você tende a tentar minar os outros. Não, pô, isso não é pra você. Pô, você fazer isso, o cara não faz de maldade, ele tá em dissonância. Se ele não fizer isso, ele se pune. Porque ele vai ter que falar assim, caralho, eu sou incompetente. E filho, todo mundo quer se sentir especial. Querendo ou não admitir isso, todo ser humano quer se sentir especial. Herói da própria história. Os piores vilões acreditam que estão fazendo o melhor, nem que seja pra ele. E essa é a grande coisa que você precisa entender. Isso é do ser humano. Fulano é ruim, fulano é bom. Não, filho, fulano é imaturo, fulano tá em dissonância, por isso fulano te limita. Já entendendo que o mundo é assim, filho, você tem que aprender a lidar com o mundo. E aí nesses dois vídeos, o 01 e o 117, eu falo sobre isso. Se você quiser entender, pô, eu trabalho num ambiente que as pessoas me minam. Vai lá, entender por que elas fazem isso, que fica mais fácil aprender a lidar. Mas qual é a grande questão dessa aula? A gente, quando não tem referência, a gente acredita no que as pessoas falam. Quantas vezes, e isso foi um grande desafio para minha vida, porque eu tenho sonhos e aspirações que não dá nem para explicar, filho. Então, assim, como é que eu vou falar de sonhos e aspirações que não dá nem para explicar para as pessoas que estão se conformando em se tornar umas escravas na Matrix? Eu fico parecendo louco. Eu pareço louco aqui. Quando eu comecei esse projeto, eu tive diversos desgastes. Mas como eu vou explicar para um cara que fica tentando me ridicularizar, dizendo que eu quero aparecer por estar aqui, que isso aqui vai mudar vidas. Eu chegava para uns caras que eram maiores que eu, falava, meu irmão, aposta em mim para acelerar meu processo. Por quê? Mas quais são teus números? Filho, eu não tenho números ainda, mas eu tenho esses depoimentos aqui, que com pouco que eu consegui me mexer, eu já impactei essa quantidade de vidas. De forma significativa. Mudanças de história. Quanto mais eu crescia, mais eu... Ah, mas isso não é resultado. O cara tá com uma mentalidade vendo diferente de mim. E aí não adianta eu forçar. Eu tenho que tocar meu jogo. Beleza, eu sei que vai dar certo. Por quê? Porque eu já vi que mudou.
Se numa pequena dimensão eu causei esse impacto, numa grande dimensão eu causo... É proporção, porra. É cíclico. Então, um dos grandes desafios para minha vida, um dos grandes desafios que foi uma das coisas que eu mais demorei para entender, é acreditar que eu podia fazer tudo aquilo que eu me dedicasse a fazer. E eu não podia me cobrar as coisas que eu não me dedicava. Que eu não tive. Era a minha regra do jogo. As cartas eram essa, filho. Então, assim, eu tava lá no meio do lixo, mas eu falava, cara, dá pra estudar, dá pra fazer um concurso, dá pra tentar. Por mais que eu estudasse mal, eu não tivesse tanta dedicação, meu primeiro concurso foi muito Deus, tá? Eu me apresentei, fiz lá o meu melhor, mas não tinha base, não me dediquei tanto a estudo. Mas eu acreditava que ali era um caminho. Eu tentei 5 provas. Mesmo fazendo tudo errado, eu fui insistindo. Fui insistindo até que passei. Mas eu falava com as pessoas, não, você não nasceu para isso, você não vai aguentar. Aí eu lembro de falar com algumas pessoas, falando, você não vai aguentar a formação do fuzileiro, não sei o quê. As pessoas falam das limitações dela, filho. Só que se a gente acredita nas pessoas, a gente se perde. A gente se ilude, a gente se limita. Eles criam prisões para eles e a gente aceita que eles nos prendam. Filho, você quando criança... E eu falo isso no meu curso, quando eu estou construindo o propósito do meu aluno, vai ser até a aula que vai subir essa semana, eu falo, você quando criança tinha aspirações gigantescas, sabe? Você, menino, pensou em ser herói, em ser astronauta, em ser piloto, em ser isso, em ser caveira, e pá, você tinha aquelas aspirações. Só que você foi se amputando para não quebrar a expectativa de pessoas que não vão se importar com o que acontecer contigo. Mas você queria ser aceito e aí você foi. Não, beleza. Você não nasceu pra isso, tá bom, não nasci pra isso. Aí tirou uma mão. Ah, você também não nasceu pra isso. Aí você virou uma coisa cinza, comum, uma cópia. Perdeu sua autenticidade. O que te fazia ser diferente são aquelas micro-inspirações que você tinha, megalomaníacas. Sabe? Aquela menina que sonhava que vai ser a rainha, vai dominar tudo, e pá, e vai ser a braba, e vai reverter a história, vai proteger outras mulheres. Aí hoje se conformou a uma vida que não é o que ela queria, mas é a que ela aceitou. A crença limitante, filho, ela é uma das maiores prisões. Eu acho que o grande efeito que eu causo em vocês é mostrar que é possível. E é por isso, muitas vezes, que você... Pô, um garoto me pergunta assim, pô, cara, mas tu vai continuar nesse teu ritmo até quando? Acordando às 4 da manhã, dormindo pouco? Filho, enquanto eu acreditar que eu me dar como exemplo é necessário para aquilo que eu acredito acontecer, eu faço. Eu acordo às 3, filho, pro moleque que tá com má vontade, acordar às 7, que para ele já é um absurdo. Então, o meu exemplo, né, o Coleman fala isso, eu levanto 200 quilos pro moleque que é fraco ter coragem de levantar 20. E daqui a pouco ele vai chegar lá. E é isso que eu tento fazer aqui. Eu tento quebrar essas crenças, sabe, de limitação. E aí eu busco estudar para poder entender que, porra, a influência paterna, materna causou isso, e aí a gente já resolve. Então, assim, eu trato assuntos aqui, né, no curso eu trato ferramentas que resolvem os assuntos. Mas aqui eu trato os assuntos que as ferramentas do curso me ensinam. Eu trato os assuntos e eu vou fundamentando para poder pegar e conseguir destravar a prisão de vocês. Porque isso era uma alimentação que me causava dissonância. Eu queria tal coisa, mas quando eu me consultava à volta, todo mundo dizia que não dava, que era impossível. Porra, isso... Não, tu não nasceu pra isso. Ah, vai dizer que você pode qualquer coisa? Posso. Posso, desde que eu pague o preço. E aí eu fui buscar, aí hoje, né, com mais entendimento, eu tinha isso como uma convicção, né, talvez no meu fundamento bíblico, de eu acreditar que o garoto que era o filho mais novo, rejeitado, né, que era o Davi, se tornou rei, que era o cuidador de ovelhas, sabe, de eu acreditar que na Bíblia ela te mostra esse crescimento, eu sempre acreditei que era possível. Talvez seja lá que tenha sido, não vou saber explicar. Mas eu sempre tive essa crença de retardado, que tudo é possível desde que eu me dedique.